que agora sim o Alexandre Cabral já está posicionado, pronto aqui para a gente falar. Bom dia, Cabral! Conseguimos! Bom dia, meu povo! Pô, até que enfim, parto, né? maluco! Foi um parto, né? Mas deu certo, que bom. O pessoal aqui está aguardando bastante aqui. Ô Cabral, eu falei com os nossos outros convidados, claro, é um tema, acho que a gente tem que falar bastante sobre isso, que é a reunião do Copom, que começa hoje, vai até amanhã. O Marco já deu a opinião dele, os nossos outros convidados também, mas eu queria ouvir a sua opinião. Você acredita que o Banco Central deve manter a Selic em 2%? Você acha que podemos ter alguma surpresa? Qual que é a tua visão? A grande espera do mercado, a grande que o mercado está esperando, se ele vai tirar a frase ainda temos chances de fazer queda de juros se a política monetária permitir. Isso é a grande expectativa do mercado, é que essa frase suma da reunião do Copom, ok? Porque números de inflação estão meio assim, que cobrando uma alta de juros, tá? Se você vê pela curva de juros, o mercado já prevê alta em dezembro. Em dezembro já está se prevendo o começo da alta de juros e uma sequência de alta de 1,5%, de 1 a 1,5%, dependendo de como você trabalha com a curva de juros, tá? Então já está se falando sim alta em 8 e 9 de dezembro. A grande expectativa para mim é assumir essa frase. Não iremos fazer quedas a mais se a política monetária permitir. A gente ainda tem mais uma reunião do Copom esse ano, né? Acho que, se eu não me engano, é nas datas 8 e 9 ali 8 de e 9 de dezembro. E você acha que ainda, como que o mercado pode reagir caso a gente tenha algum residual ali, um aumento residual da Selic ainda neste ano? Se tiver aumento residual, já está no preço, já está tranquilo. Só que eu, particularmente, eu acho que o Banco Central viraria muita chave da 2 reuniões antes de um aumento, falar que ainda tinha chance de queda. Então, uma chance para mim, se eu tivesse na cabeça do BC, não faria nada agora, a reunião de hoje e amanhã, tiraria a frase estou com possibilidade de política monetária e, aos poucos, o Banco Central começar a falar de possibilidade de alta e começaria a aumentar no que vem. Não aumentaria esse ano, porque vai ficar uma freada e uma acelerada muito rápida, entendeu? Você vê essa possibilidade para o ano que vem de um aumento, então, da Selic? Você acredita nisso? Vejo. Tem que ter juros abaixo de 3,5%. Hoje o Brasil não suporta. Inflação rodando em 2 e pouco. Para poder atrair gringo, você tem que ter, no mínimo, pequenos juros reais. Se juros reais nosso negativo, faz o dólar estar 5,60. Quer dizer, não é o único motivo, mas é um deles. Qual o patamar ali que você acha que é o ideal? 3? Qual que é o patamar, na sua opinião, que você acha que é o ideal? 3,5, mais ou menos, que você daria uma curva, uma gordura de juros reais na casa de 1,5. Aí a gente estaria mais ou menos fácil no topo 5 de juros reais no mundo. Isso atrairia mais capital externo. Ô Cabral, uma outra questão que eu queria falar com você, queria saber qual que é a sua leitura sobre a dificuldade do pagamento da dívida pública em relação à curva de juros. Você acredita que o pior já passou? Não, o pior não passou e a gente está no momento pior. Tipo assim, eu acho que não piora mais, a gente está no olho exatamente do furacão. Furacão passando e batendo em tudo quanto é lugar, e isso eu acho que dura pelo menos mais uns 20 dias a um mês. Aí daqui a um mês vai ser a grande mensagem. E aí, começou facilmente rolar a dívida que vence em janeiro? Não, esse turbilhão vai piorar demais. Sim, esse turbilhão melhora. Mas muito, muito longe ainda do ideal, tá? A gente falou no comecinho dessa edição da BMC News com o Eric, que é analista político lá da XP Investimentos de Brasília, e ele trouxe o conhecimento dele falando um pouquinho sobre teto de gastos, mas eu queria também falar com você sobre isso. Como que você enxerga a questão do teto de gastos? Você acha que o governo vai conseguir ali cumprir o teto ou vai estourar? Como que você vê essa questão? Vamos lá, eu não sou mega PhD em teto de gastos, mas todos os estudos que eu leio é que vai dar droga. É que literalmente vai dar droga. Tem um estudo muito legal do Senado. O Senado tem um instituto, acho que é financeiro independente, acho que o F é de financeiro, o Instituto de Finanças Independente, que faz trabalhos excelentes sobre gastos públicos. E nem eles estão acreditando que o governo vai conseguir honrar o teto ano que vem. Ele, de algum modo, vai pedir pinico do tipo, ó, abre aí para evitar problema de impeachment com o Bolsonaro, tá? Então, e como que você acha que o mercado pode reagir?
Na sua opinião, como que você acha que o mercado pode reagir caso o teto seja É o rompido? famoso, se isso já for começar a ser dosado aos poucos, explicar que vai ser uma coisa que vai gastar no máximo um X a mais, que isso está sendo equilibrado, o mercado meio que assusta, mas depois aceita. Eu acho que não vira aquele rendezvous de bolsa despenca, o mundo acaba, não. Ele vai explicar, olha, a economia não está crescendo tanto quanto a gente esperava, vai da droga, eu preciso que eu tenha pelo menos 10% a mais do meu limite. Extrapolar, devido ao estado de emergência econômica que está o Brasil. Então, se nosso limite de teto era 100, eu posso fazer 4 tri esse ano, sem nenhum problema. Ano que vem, você pede uma exceção e põe um teto. Ó, não irei gastar mais do que X% em relação ao ano anterior, mas não tem como. A economia não cresceu, eu não consegui arrecadar imposto. Ok? Então, de algum modo, eu acho que o governo vai ter que sim conversar com o Congresso e vai ter que sim pedir uma ajuda. Ô, Cabral, uma outra questão, a gente falou também um pouquinho sobre o auxílio emergencial aqui hoje no comecinho dessa edição, que o governo também já disse que não terá em 2021. Você acha que com o fim do pagamento do auxílio emergencial, como que isso pode refletir na economia e na curva de juros? Então, o que acontece? Tem um estudo bem legal, já falei isso até numa outra live que eu acho que não foi com vocês, que semana passada eu estava em aula. Um estudo bem legal feito pelo A Verde Asset, lá do Luiz Stuberg, que esse estudo diz o seguinte, que horas são? 11h42, até meio-dia dá para explicar. 11h42. Esse estudo diz o seguinte... Por favor, resumidamente. Se você comparar as pessoas, somente as pessoas que receberam auxílio emergencial, somente esse público está sendo analisado no estudo, comparar agosto desse ano com antes da crise, então vamos dizer fevereiro, as pessoas estão recebendo R$17 a mais do que recebiam antes. Então, quer dizer, auxílio emergencial para um grupo grande da população foi um exagero. Foi dado a mais do que era necessário. Só que não adianta dar uma agora de dinheiro de obra pronta, né? Ah, eu sabia. Não, ninguém sabia. Ninguém sabia. Aconteceu, deu problemas, erramos, vamos consertar. Então, o fim do auxílio emergencial pode ser um problema, mas não pode ser esse problema tão exagerado que nem está se prevendo por aí, como muita gente está falando. A economia no primeiro tri do ano que vem pode ser negativa, porque não pode ser esse problema tão grande. Se eu estava dando excesso, se eu tirar excesso, a economia não quer dizer que vai disparar, mas ela não decai. Ok? Eu vou simplesmente tirar essa gordura da população. Vai continuar auxílio emergencial? Vai, de algum modo, via renda cidadã. Ele não vai acabar por completo. Ele só vai estar para um grupo menor de pessoas. E foi uma medida paliativa, né? Enquanto a economia estava parada também, a gente também precisa talvez refletir em relação a isso. É claro que a gente ainda tem um longo caminho aí, mas tem muita gente já que fala. Até queria saber a tua opinião em relação a isso. Você acha que a nossa economia deve ter uma recuperação em V ou em K, como a Débora falou agora há pouco ali, que a gente perguntou aqui também para os nossos convidados. Qual que é a sua visão em relação a isso? Porque se a economia recuperando mais rapidamente, aí eu acho que aí concordo exatamente isso que você falou, né? É só uma parcela que ficaria precisando exatamente de continuar com esse auxílio que seja absorvido pelo renda cidadã, enfim. Então vamos lá, o que está ajudando os dados econômicos nesses últimos meses no Brasil? Agro e setor externo. Só que consumo da família ajudou? Ajudou, mas ajudou não uma coisa absurda para o grande globo, se você olhar para o PIB brasileiro. Olhar para o PIB brasileiro no globo, nele todo, não só bens e serviços, mas toda a estrutura dele, famílias ajudaram, mas não ajudaram de uma forma tão grande. Então, o que pode nos ajudar a recuperar? Setor externo. Então, o setor externo vai nos ajudar, ok? Então, isso ajuda a recuperar um pouco o PIB. Economia brasileira pode nos ajudar? Consumo interno? Pode. Mas eu acho que o empresário ainda está um pouco reticente, e isso que me dá um pouco de medo, do tipo, eu não vou ser o primeiro a começar a investir. Se alguém investir, eu invisto junto. Então, por isso que eu não sei, esse cara, quem falou, foi um vice-presidente do Fed, tem mais ou menos 20 dias, que ele explica o seguinte, na teoria dele do K, a economia despenca, alguns setores ameaçaram se recuperar e acabaram de vez, que é a baixa do K, acabou, extinguiu, provavelmente vai demorar uma década para voltar, e outro pedaço está crescendo rapidamente, que é a ponta superior do K.
ok? Eu não consigo ver essa ponta superior na média da economia brasileira. Eu acho que a média da economia brasileira não tem essa ponta superior, tá? Então, resumidamente, eu estou otimista? Não muito. Estou pessimista? Também não. Eu estou com expectativa, eu acho que cada mês é um mês. Principalmente para ver como é que vai ficar o consumo de família, tá? Legal, Cabral, olha só, o pessoal elogiando bastante você aqui, o Guilherme Caracas falando, Cabral, fazendo até uma pergunta, na verdade, Cabral, vale a pena montar uma posição em DI? O Trades Trader falando, grande Cabral, meu professor da FIP no MBA de Gestão em Fundos e Investimentos, manda um abraço para ele. Mário falando, grande professor Cabral. Rogério Silva, mestre Cabral. Então, respondendo à pergunta ali do Guilherme Caracas, vale a pena montar uma posição em DI? Eu acho que o DI curto está exagerado e o DI longo eu montaria uma posição de compra. Sim. Mas não esqueça, a pessoa física montar DI é complexo, tá? DI é coisa feita para fundo e asset. Conta a dedo pessoa física que opera DI. Legal. Tem uma outra pergunta também, o Rogério Silva. Ele fala, professor Cabral, para nós investidores, esse cenário de aumento de juros resultará em quê? Qual o retorno de investimentos para o renda fixa, queda dos investimentos na Bolsa? São 3 perguntas aí. Não, o aumento dos juros não vai ser aquele juros que vai sair de 2 para 8. Então, provavelmente, a Bolsa sente pouco se o Banco Central fizer aquele trabalho de quando tiver um evento na Goldman, quando tiver evento no Itaú, começar a falar de possibilidade de alta de juros, ou começar a subentender. Então, isso vai ser absorvido. É que nem a gota, vai devagarzinho, isso acaba sendo absorvido. Então, eu não vejo muito problema disso para a Bolsa. Para a renda fixa, vai começar a ser um pouquinho mais atrativo, porque renda fixa hoje ainda é colchão, mas o que acontece? Você está perdendo para a inflação renda fixa hoje. A não ser que você vai para a emoção da FGC, aplique em banco que você nunca ouviu falar na vida, mas com limite de 250 mil, né? Então, renda fixa eu acho que é atrativa e a Bolsa eu acho que não sente tanto essa alta de juros, tá? Entendi, principalmente se for programada. Legal, eu quero trazer o Marcos Saravalli aqui para a nossa conversa, estamos chegando aqui na nossa reta final, bruxo. 11h48. Ele está aqui do meu lado, doido para fazer uma pergunta para o Saravalli, para você, Cabral. Ele está quase chutando a minha canela aqui para eu ficar quieta, para ele dar chance para ele, sabia? Agora que vem aquela pergunta bombástica. A gente guarda para o final. Fala, Marco. Ô, professor, falando de uma notícia bombástica que saiu ontem, né? Foi capa de todos os jornais aí da geração milênio, né? Da geração Z. Que Flamengo e Inter fizeram o melhor jogo do século. Não, a geração Z está mais focada em um assunto que foi a redução de IPI para os videogames, né? Eu queria que você, que é um fã de videogame, eu queria que você explicasse assim, será que pode ser uma pontinha do iceberg? Ou seja, a gente já viu essa história, né? Redução de IPI para cá, para lá. Como é que os outros setores vão reagir? Você acha que é algo pontual? Tem uma preocupação em relação a uma notícia? Ou seja, ler a notícia ali só para quem gosta de videogame ou não, né? Você acha que pode realmente virar uma bola de neve? Você está querendo comparar com manteiga lá atrás do Dilma, que diminuiu o IPI de carro, diminuiu o IPI quase um ano e pouco. Eu juro que eu não sei. Não sei te dar essa resposta. Eu não sei se Bolsonaro é fã de videogame e não queria comprar videogame pirata, aí abaixou o IPI para evitar comprar na Sé. Mas é um grande mercado, Saara, né, de Rio. Mas eu não mas sei a gente sabe que também é um grande entendeu? mercado. Movimenta muito dinheiro. Eu não sei que dados agora exatamente de cabeça, mas a gente sabe que são números bem expressivos. Esse é o mercado. Até a gente muitas vezes fala que antigamente as mães falavam assim pro menino, filho, sai do videogame e vai estudar, que isso não dá futuro. Ultimamente tem muita gente ganhando muito dinheiro jogando videogame. É impressionante. Eu vou até depois pesquisar aqui os dados e trazer isso aqui pra gente falar sobre isso. Eu sou da época do Atari, do Odyssey. Você joga Super Mario, né? Fala a verdade. Você joga Super Mario, fala a verdade. Super Mario eu já era velho. Já. Legal. Você já era velho? Eu sou de outra época. Desculpa, sou bem mais jovem. Você é um pouco mais nova, tá certo. Pouco não, bastante. Fala aí, o Cabral, só uma última pergunta. Então, particularmente, eu não sei. O Saravalli, desculpa, particularmente eu não sei se é pontual ou não. Não consigo te dar essa resposta. Bom, na dúvida, vamos atualizar nossos videogames, né? Vamos comprar videogame novo. Eu nem uso, mas o importante é garantir o último lançamento.
O Cabral, falando um pouco aqui da pergunta até do Luciano, enfim, com todos os agentes de mercado que você conversa, principalmente de tesouraria, você acha que tem essa preocupação? A gente está vendo a inflação, IPCA, muito distante esse descasamento, né? Mas principalmente nesses últimos dados, o IPCA está saindo e fala assim, o pior IPCA dos últimos 10, 15 anos, enfim. Você acha que, qual que é a velocidade desse GPM contaminar esse IPCA? E muita gente falando assim, os economistas de uma certa forma reforçando, não, vai ser transitório, é só alimentos, depois devolve, vai acalmar, enfim. Você está vendo essa preocupação de GPM lá nas alturas, IPCA não tanto assim, ou não? Você acha que realmente tem uma preocupação grande, uma hora chega no IPCA, no consumo, e aquela leitura até que você vê, né, desculpa interromper, só aquela leitura que você sempre fala assim, pô, eu fui na feira, o meu IPCA é diferente do seu, né, o meu IPCA subiu 10% esse mês, 20%, enfim. Como é que você vê chegando no consumo, né? E outra coisa, você sabe que está tendo durante o corona, eu estava vendo a reportagem com o IBGE sobre isso, que é responsável pelo IPCA. A sensação do IPCA, ela mudou novamente agora. Por que a sensação do IPCA mudou? Porque você concentrou muito em poucos produtos devido ao home office. Então, aquela sensação que você tinha aqui na feira, que a minha inflação já era diferente da sua, piorou mais ainda em ambiente de home office, que você passou a concentrar em produtos que você não acreditava. Então, esse é só um dado cultural da sensação de inflação. O que acontece? Por enquanto, o supermercado está segurando meio que no peito o que está vindo de um lado e não está repassando para o outro. Vai segurar mais muito tempo? Não, que já está botando para fora. O que está ajudando, o que nós está ajudando de algum modo no IPCA, que no IGPM o peso é menor, é que a Petrobras está diminuindo o preço da gasolina devido à queda de petróleo lá fora. Não despencada de petróleo, mas o custo da produção de petróleo da Petrobras, isso vai ajudar o IPCA, porque ele vai, de algum modo, segurar a gasolina. Não é segurar a gasolina na canetada que nem do governo Dilma, longe disso. Não podemos falar isso da Petrobras. Só teve um problema com o Bolsonaro lá no começo do governo dele, depois a Petrobras não teve mais essa política de querer agradar a inflação. Então, nós temos que nos preocupar, sim, com o repasse. E uma coisa que está começando a me preocupar é falta de material. Eu falei no 710 semana passada, que tem várias indústrias que estão com um problema que é completamente surreal, que eu nunca tinha visto na vida. Ela tem esse mouse pronto, mas esse mouse não consegue chegar na ponta final porque ela não consegue comprar nem papelão nem plástico. Falta insumo básico do básico do básico para fazer esse mouse sair da indústria e parar na loja. Então isso não é só para o mouse, isso é para uma cadeia gigante da indústria. Então a parte gigante da indústria está com material represado. Material represado, material caro, porque ele vira raro. Então por isso que muita gente está falando que podemos ter um IPCA, um repique de IPCA depois de uma volta. Por que depois de uma volta? Porque depois que todo esse dólar, vamos dizer que o dólar calme na casa de 5,60, 5,70. Então você não tem mais repasse no setor agrícola. O custo dele já está mais ou menos fixo. Você começa a ter facilidade de transporte de mercadoria, ela deixa de ser rara, isso pode ajudar o IPCA. Então eu acho que o IPCA ainda vai vir números ruins aqui para novembro e provavelmente dezembro, e para ano que vem a tendência é acalmar. Então se você anualizar aí, muito longe de bater teto de meta, tá? Muito, muito longe disso. Olha só para atualizar aqui, eu quero agradecer. Eu estava pesquisando rapidamente, mas agora que eu vi aqui nos comentários que o Rafael já trouxe aqui para mim essa informação, só para a gente atualizar, estava falando do mercado de gamer. No Brasil, o mercado movimentou 1,5 bilhão de dólares no ano passado, cerca de 5,6 bilhões de reais. E eu vi que teve um campeonato que o vencedor, aqui numa reportagem do Valor Invest que eu estava vendo aqui agora, que é um adolescente de 16 anos, ele ganhou 3 milhões de dólares nesse campeonato, cerca aí de 11,3 milhões o dólar naquela cotação dessa matéria de 2019. Nada ruim, né? Para jogar um videogame aí e ganhar um campeonato. Não, então, para você ter ideia, o negócio está tão pesado que o Flamengo tem um time que é referência para campeonato de game. O Flamengo banca jogador para jogar com a camisa do Flamengo, campeonato mundo afora.
Legal. Cabral, quero agradecer imensamente a sua participação. Hoje foi corrido, a gente demorou ali um pouquinho para conseguir a nossa conexão. Fica aqui o convite para a semana que vem a gente tentar conectar um pouquinho com mais calma ali, você falar mais assuntos aqui para o nosso telespectador. Muita gente elogiando aqui o professor Alexandre Cabral. Rafael Muniz, sempre uma satisfação ouvir o professor Alexandre Cabral. Gustavo Constante, muito bom esse exemplo do mouse. Todo mundo elogiando aqui a sua participação e a gente agradece. Cabral, muito obrigada. Eu que agradeço e desculpe o transtorno, porque foi tenso. A emoção, Imagina. eu de um lado, Luiz do outro, foi tentando a gente botar te no perdoa. Renata. Obrigada dupla aí. Ah, essa nossa equipe aqui é maravilhosa. Muito obrigada, Cabral. Eu que agradeço. Bom, e são 11h56.